de obrigar as pessoas a tomarem vacina? Eu não acho que seja viável obrigar as pessoas a tomarem vacina. Mas eu acho que é viável, como alguns governos estão tentando fazer, dificultar a vida de quem não toma vacina. Eu não gosto da ideia do governo entrar numa de dificultar a vida das pessoas por qualquer razão, porque eu não acho que o governo deveria ter essa prerrogativa. Mas eu também concordo com essa tese a priori, como se fala. Mas na prática, se você tem uma situação em que você tem uma população que se recusa a tomar vacina e isso dificulta lidar com a pandemia, e lidar com a pandemia significa lidar com a pandemia para limitar o número de mortos, porque, do ponto de vista da seleção natural, é possível que a gente ultrapassaria essa pandemia como ultrapassou outras, com um número maior de mortos, certo? Sim. Então, o argumento da vacina é a ideia de que você pode limitar o número de mortos na lida com a pandemia, limitar o número de mortos e sobreviver à pandemia. Eu atravessei a pandemia fazendo jornal toda semana, discutindo pandemia, com um monte de especialista e tal. E eu lembro de uma situação específica em que acabou o jornal, não vou citar nomes, e quando a gente estava saindo do estúdio, uma das especialistas nesse assunto de vírus e não sei o quê, a âncora do jornal, ela pergunta para esse especialista, estávamos nós três saindo do estúdio, né? Tinha acabado o jornal. E ela pergunta, isso em 2020 ainda, quando estava começando a discussão das vacinas, isso em 2020, em meados de 2020, tá? E ela pergunta, então, saindo do estúdio, nós três, ela pergunta para essa especialista, mas essa pandemia não vai passar? Aí a especialista vira para trás, ela estava andando um pouco na nossa frente, ela vira para trás e fala, claro que vai passar, toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Aí a âncora tomou um susto, aí a cientista tomou consciência do que ela tinha falado em termos de dar susto, né? E disse, mas agora não vai precisar porque a gente tem vacina. Então, a vacina diminui o número de mortos, diminui a circulação de mutação, né? Ajuda a gente a sobreviver. Essa parte da... Eu precisava... É que, tipo, eu sei que você não é especialista nisso, não tem como cobrar que você saiba a fundo. Mas é que eu não consigo entender que realmente impeça a mutação se a pessoa que toma a vacina também pode pegar a doença. Porque não vem de pegar a doença que ocorre mutações? Mas você pode pegar a doença, mas ainda assim você pega a doença com uma sintomatologia menor. E ela se muta certo? menos dentro do teu corpo. A seleção natural, a ideia de que a pessoa não vacinada, grupos de não vacinados geram mutação, porque o vírus continua a circular livremente ali dentro, entendeu? Por que livremente? Porque tem menos imunidade artificial, que é o que a vacina é, uma imunidade artificial. Uma imunidade completa, tá ligado? Mas não há imunidade completa. Então, mas ela não impede o risco disso. Ela diminui, tanto é que as pessoas que tomam vacina sofrem menos, mesmo quando contrai. Não tem vários sintomas, não vai pro hospital, quando contrai. Não. Cara, a vacina é foda, ela ajuda a salvar vidas pra caralho. Sim. Quem tomou a vacina tá protegido. Tá mais protegido. Não 100%. Sim. O meu argumento é que eu não sou um cara que conhece profundamente biologia, química e tal, e eu não sei como que funciona, mas é que, tipo, se a pessoa pega a doença, ela vai se mutar dentro dela, porque ela, como a mutação acontece com a morte e proliferação dela, erros genéticos do organismo acontecem, ela se muta. Então, se a pessoa pegou a doença, então vai acontecer mutações da doença dentro do corpo da pessoa. Se a pessoa que está vacinada ela continua conseguindo pegar a doença, se não diminui a chance dela pegar a doença, não necessariamente diminui, na minha visão leiga, a chance dela criar um processo de mutação da doença dentro do corpo dela. A vacina diminui a circulação livre do vírus. Na medida que ela diminui a circulação livre do vírus, a gente limita ela diminui o espaço do vírus circular e matar mais pessoas. À medida que você tem mais pessoas que soma aquelas que já tiveram o vírus e, portanto, produzem imunidade natural, que continua sendo fundamental. No começo da pandemia, se condenava muito a discussão da imunidade natural. Ainda se condena. Mas ela existe. O problema dela é que
Com a vacina, você não precisa passar pelo que a especialista falou. Toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Como sempre foi. Sim. Né? A vacina diminui a possibilidade de você ter mais mortos e, ao mesmo tempo, as pessoas vacinadas elas se transformam junto com a imunidade natural, que se você teve a doença e toma as vacinas, você está mais protegido do que quem só tomou as vacinas. Com certeza. Certo? Então, assim como se você só teve a doença e não tomou as vacinas, você está menos protegido do que quem teve a doença e tomou as vacinas. Certo? É um conjunto de elementos que, associados, diminui o espaço de circulação do vírus, como se, de alguma forma, diminuísse o oxigênio para o vírus. Sim. Se você tem um número grande de pessoas não vacinadas, o vírus continua circulando livremente ali. E você atrasa o processo de diminuição da presença do vírus. É por isso que se fala que, quando você tem um número grande de pessoas não vacinadas, você aumenta o problema de ultrapassar a doença. Você alonga o tempo da experiência com a pandemia, se alonga o tempo, e com isso você pode produzir mais mortos. Você produz mais sofrimento, você pode gerar mais gente nos hospitais, os hospitais podem ficar mais cheios, isso atrapalha pessoas que precisam de procedimentos que não têm a ver com a doença, como a gente já discutiu isso muitas vezes ao longo da pandemia. Então, não há argumento, do ponto de vista social, que sustente a pessoa não tomar vacina, uma vez que isso dificulta o atravessamento da pandemia. Então, por isso que eu estava dizendo no começo, apesar de que, a priori, eu também simpatizo com a ideia de que o governo não deve se meter na vida das pessoas, o governo se mete em alguma medida. Por exemplo, a lei de usar cinto de segurança. O cinto de segurança diminui mortes, não garante que não haja mortes. Mas aí tem uma parada que, que é a diferença nesse caso, na minha opinião, é que a lei do cinto de segurança não te impede de você viver uma vida social plena. Se você não quiser usar cinto de segurança, primeiro você vai arcar com a multa, segundo, você pode andar O que eles estão propondo, e o que eu não acho certo, na minha opinião, é você impossibilitar o cara que não tomou de vacina de ter uma vida. Tipo, ele não pode ir para a escola, ele não pode entrar nos hospitais, ele não pode usar o transporte público. Isso aí não tá só impedindo ele de usar o carro dele. Tá impedindo ele de ter uma vida normal, tá ligado? Só que a vida normal que ele tem é uma vida que coloca em risco outras pessoas. Mas isso não é a natureza da vida. Toda vez que você deixa alguém andar... Eu vou usar o exemplo que todo mundo adora que eu uso, que é o do carro. O carro é uma parada, que mata. Né? As pessoas morrem, muitas pessoas morrem todos os anos por causa de carro. Mas a gente a gente sabe que para a vida funcionar, para ser uma vida legal, a gente tem que, pela liberdade, tomar alguns riscos. E o meu argumento é, não, vale a pena tomar o risco de não obrigar à força as pessoas a tomarem a vacina pela liberdade de não dar esse poder ao Estado. É o meu argumento, entendeu? Sei. Eu não acho que mesmo que eu concorde que todo mundo tem que tomar vacina, eu acho que vacina salva vidas e que, se você não está tomando a vacina, a não ser que você tenha um motivo, sei lá, você está com uma doença imunológica e não dá para tomar nenhuma vacina. Fala no microfone. A não ser que seja um motivo médico, entendeu? E você não está tomando a vacina, você está fazendo uma opção meio egoísta e que provavelmente vai causar mortes em outras pessoas, estatisticamente falando, não causalmente, diretamente falando, necessariamente. Mas o Estado não é nem o Estado que precisa tomar essa decisão. As pessoas, a maior parte das pessoas, racionalmente, querem se proteger e, portanto, pensam, por exemplo, em testar pessoas para ver se elas têm Covid. Sim, aqui, você se entendeu? o cara tiver com Covid, ele não entra. Então, sim, mas ele não precisa do Estado para fazer isso. Exato, esse é o meu ponto. Não, mas o Estado, no momento em que o Estado discute que, por exemplo, os restaurantes deviam pedir passaporte vacinal, os aviões deveriam pedir passaporte vacinal, quando pessoas viajam de um país para outro. Isso sempre foi comum. Essa discussão é completamente fetiche. É que o passaporte... É fetiche. É que o passaporte vacinal é o problema. É o tipo de solução que é o problema. Se o governo quisesse passar uma lei, assim, ó,
qualquer estabelecimento privado está agora permitido de barrar qualquer pessoa que se recuse a apresentar o negócio de vacina ou se recuse a fazer o teste na hora lá que a gente vai fornecer, que vocês possam fornecer. Qualquer pessoa. O governo pode sugerir isso. Sugerir e pôr na lei que qualquer estabelecimento privado possa adotar essa Alguns medida. governos podem, os Estados Unidos não pode, por exemplo, porque a decisão vacinal é estadual. Depende do país. Um país como os Estados Unidos, o governo federal não tem esse poder. Não tem por causa da lei. É o Estado que decide. Sim. É Oklahoma que decide, é Texas que decide. O governo americano não tem essa estrutura legal que o governo federal possa fazer uma decisão federal como essa. Agora, sempre foi normal entre os países exigir vacina para entrar em outros países. Assim, eu já tive que apresentar lances que eu me vacinei contra a malária. Então, qual é a diferença? É. Certo? Se você vai para a China hoje, você tem que apresentar um certo conjunto de atestados de vacina. Por quê? Porque, inclusive, se você vai para o país X e você não apresentou atestado de vacina, e aí você chega, seja lá que coisa for, você chega nesse país e adoece, você vai criar um transtorno operacional no país, certo? Por quê? Porque você vai gerar gasto na saúde do país, você vai gerar um problema logístico e o argumento é o seguinte, isso sempre foi normal. Essa discussão é um fetiche de uma análise do que a gente chama em filosofia de liberdade negativa, que é a liberdade do Estado não se meter na sua vida. A gente chama de liberdade negativa, né? Liberdade positiva é quando o Estado diz, a partir de agora, gays podem casar. Isso é uma liberdade positiva. O Estado cria uma lei em que faz com que pessoas do mesmo sexo que não podiam casar tenham a liberdade de escolher casar. Isso é ótimo. Isso é liberdade positiva. Eu gosto da liberdade positiva. A liberdade negativa é a liberdade de não se meter na vida do outro, que é a liberdade dos não vacinas. É a liberdade gosto dessa negativa. vida. Eu não admito que o Estado se meta na minha vida. O fato é que se você fizer uma festa hoje com 4 amigos e um dos seus amigos não tiver tomado vacina e tiver ido jantar na sua casa, você vai se sentir roubado. Você que tomou vacina, sua mulher que tomou vacina, seus filhos que tomaram vacina, Mas também não se sente os outros protegido? amigos... Não, porque ele não tomou vacina. Mas você tomou, pô. Não, mas na medida que ele não tomou vacina, ele é uma pessoa que pode transmitir mais a doença do que você. Ah, tá, eu sei, Certo? eu entendo. Mas, Então- porra, mas vale a pena excluir o cara da sociedade por causa disso? Não é excluir, ele que está se excluindo. Não, não é, cara. É claro que é. É só ele tomar vacina, né? É só ele tomar Mas não vacina pode de ser- graça. Mas não pode ser obrigado, pô. Não, ele não está sendo obrigado. Ele tá. Como Se ele não pode... agora não tá, realmente não tá. Mas eles querem que seja obrigado. ele está sendo antissocial. E se o cara já teve a doença e tá imunologicamente Mas protegido? não, você não tem garantia que quem teve a doença está imunologicamente protegido. Não tem. Tanto é que tem pessoas que pegam de novo Mas na vacina também. por causa pô. da mutação. Mas a vacina Mas é um também. conjunto de elementos que você soma a favor de reduzir o número de mortos. E pra isso vale a pena tirar essa liberdade intrínseca do Não cara é escolher que se vai. toma Não, um não remédio ou existe não. liberdade intrínseca. Essa é uma invenção humana. Eu sei, eu É uma gosto criação dela, eu quero política e manter social. Ela, não quero que isso acabe, Então, tá ligado? Então, ela existe numa série de ambientes. Sim, sim. Nesse ambiente específico, em que gera mortes, gera problema econômico, gera perda financeira, gera desorganização aérea de viagem, gera problema na cadeia produtiva de suprimento. Quer dizer, gera um Fode monte a vida de de um problema. monte de gente. E só porque o cara, na cabeça dele, ele elegeu que aquele não tomar vacina é a maior liberdade que ele tem na vida. É um fetiche. Pode ser um fetiche, eu concordo. Mas a questão é, as drogas, por exemplo, Sim. elas têm exatamente tudo que se falou. Se você liberar as drogas para a sociedade, vai ter um elemento colateral negativo, vai ter mais mortes, vai ter pessoas que vão ficar viciadas e vão estar... Então, na sua visão, pela lógica, o correto é a gente proibir as drogas. Eu não tenho opinião sobre essa questão das drogas, porque... Que é análogo à questão da vacina. E eu não acho que seja tão análogo. Não. Eu acho que não. Eu acho que não, porque as drogas, a pessoa resolve tomar drogas e ela pode se destruir tomando drogas, como tem pessoas que tomam drogas e não se destrói,
certo? E eu encher posso meu cu de levar droga, eu pessoas posso a não- tomar droga. Eu posso vender droga para gente jovem e essa pessoa começa a tomar droga. Eu posso considerar, por exemplo, homicídio. Eu posso chegar à conclusão que, como tem pessoas que acham que tudo bem matar, então eu não posso proibir matar. Entendeu? Essas analogias, elas funcionam muito bem num âmbito abstrato. Não, a questão que eu tô Na falando... prática, a analogia não funciona tão fácil. Mas a gente assim. tem uma linha tênue onde a gente tem a gente dá preferência à liberdade do que à segurança. Por exemplo, existem decisões sociais que a gente toma que a gente sabe que vão causar mortes, que a gente sabe que vão ter efeitos colaterais negativos e muito prejudiciais, mas mesmo assim a gente acha que é válido que tenha essa liberdade, entendeu? Uma coisa é eu achar que as pessoas têm liberdade de viajar de avião e de vez em quando o avião cair. E cair normalmente por erro humano. Ou na construção do avião ou na condução do voo. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu achar que as pessoas têm liberdade para simplesmente não usar um recurso absolutamente seguro, fundamentado cientificamente, que é toda a credibilidade que a gente tem na mão, que é justamente a evolução que você estava tentando dizer que a gente tem, é a evolução tecnocientífica. É essa evolução que a gente tem. Então, uma coisa é reconhecer que aviões caem. E esses aviões caem normalmente por erro técnico de quem os construiu, ou quem os mantém, ou erro de quem os pilota, certo? Isso não significa que eu vou proibir as pessoas de usar avião, porque acontece acidente de avião. Outra coisa é eu saber que existem métodos que diminuem mortes e achar que pessoas têm direito de recusar esses métodos e colocar os outros em risco. Por uma coisa que é banal, é tomar uma vacina. Por isso que eu digo que é fetiche. Eu acho que esse debate é típico de um liberalismo imaturo, certo? Que virou moda de pessoas quererem dizer que elas têm o direito de não tomar vacina e atrapalhar o processo de solução da pandemia. Não estou falando de avião. Avião é um sistema de mobilidade extremamente integrado na sociedade, fundamental para a economia, fundamental para o amor, fundamental para as férias, fundamental para as pessoas conseguirem circular no seu dia a dia. Outra coisa é uma doença, certo? É uma doença que existe um método para reduzir o risco dela, que é evidente que funciona, certo? Ele é evidente que tem uma razoável funcionalidade, com baixo risco, e alguém simplesmente escolheu eleger que é o direito dela não tomar vacina e foda-se todo mundo. Bom, eu quero que o cara que não tomou vacina, eu quero que ele se foda, eu não quero eu não quero que ele frequente... Vá mesmo os jantar lugares na sua casa. Eu não quero ele Sim. perto da minha família, mas, por outro lado, eu tenho medo do governo mandando na minha vida. É que a questão não é... Eu também não é tenho salvar esse vidas. medo. A questão é a Mas gente eu ceder também uma tenho esse liberdade medo. importante da nossa vida pro governo. É tipo, é ceder. Mas, pô, se você tem um restaurante e eu não tomei vacina e você não quer que eu entre no teu restaurante, eu acho perfeitamente válido. Você tem toda a razão. Agora não pode sabe? vir caras armados na minha casa e falar, você tem que tomar vacina, senão Não, você isso é um Não, mas mito, isso não não é isso rola. que está em Não, discussão. Mas é que, tipo, a partir do momento que você causa um constrangimento social bizarro e gigantesco para uma pessoa, com o instrumento do aparato estatal, pela força do Estado, você tá, tipo, não tá fazendo literalmente isso, mas analogicamente falando, você está forçando com armas a pessoa a tomar uma vacina que pode ajudar, que vai ajudar ela, mas você, querendo ou não, você está fazendo Mas ninguém isso. está botando arma em ninguém. Não é uma literalmente. Eu não tô é falando uma literalmente. discriminação. Eu não estou falando literalmente. Não está Então. acontecendo agora, mas se o governo fizer com que uma pessoa não possa ter uma vida normal, participar da sociedade normalmente, se ela não tomar um remédio, ela tá forçando é a força. A pessoa ela não tem uma escolha. A escolha ela É vive claro no que ela mato. teve uma escolha, ela não tomou a vacina. Agora, pô, por É exemplo, claro que eu ela dou teve uma festa. escolha. Mas você está tirando a liberdade de escolha Não, dele. mas é isso que eu estou dizendo que é uma Mas discussão. não é a força? Não, não é a força. É a força sim, Ela pô. não quis tomar a vacina, Tudo bem. Ok. entendeu? Agora, se ela não tomar vacina, Aham. ela perde a vida social dela. Mas ela que escolheu. Mas isso não é forçar a pessoa a tomar Não, vacina? porque ela não está sendo excluída da vida social porque ela tem uma religião,
ou porque ela tem uma Não importa raça, o motivo, ou importa porque ela o que tem um é. sexo. Como é? Não. Como é feita a coisa. Mas a exclusão, isso que você está chamando de exclusão é simplesmente um procedimento comum que sempre aconteceu. Quem não tomou vacina de febre amarela não entra nesse país. Aqui Por exemplo, no elevador tem um aviso que se você tiver uma doença contagiosa, não é pra você entrar no elevador também. Né? Você faz teste de Covid para participar num número enorme de programas, certo? Então, quanto mais as pessoas tomam, o que pode liberar a diminuição do que você chama de pressão? É a própria sociedade reconhecer que as pessoas devem tomar vacina e nos ambientes de trabalho isso deve ser cobrado. Agora, imagina que eu tenho uma empresa e tem gente que não toma vacina. Eu devo ter a possibilidade de dizer, olha, você não quer tomar vacina? Tá bom, você não toma, você não trabalha mais aqui.